A graça e a paz a todos os irmãos. Que Deus lhe abençoe a sua vida grandemente. Meu nome é pastor Edmilson Ribeiro. Sou do Ministério Comunidade Evangélica Cristo Reina, Ministério Restauração. Eu queria nessa noite compartilhar com você um pouquinho do Evangelho de Deus. Algumas pessoas me encontram pela rua e fazem algumas perguntas. E às vezes não dá para responder perguntas a todas as pessoas, a todos os momentos. Em razão a isso, surgiu uma ideia. E essa ideia foi que colocasse esse vídeo no YouTube, na internet, para que pudesse lhe auxiliar. E algumas pessoas me perguntam pela rua, inclusive o tema em que nós vamos falar hoje, o tema é o verdadeiro Evangelho de Cristo. É o tema que nós vamos tratar nesse dia. Algumas pessoas me encontram pela rua e perguntam: pastor, qual é o verdadeiro Evangelho de Cristo? O que é o Evangelho de Cristo? E segundo a Bíblia, eu gostaria de compartilhar com você nessa leitura, para que possamos entender um pouquinho. Eu queria pedir para você que você prestasse atenção até o final, é rapidinho, não quero tomar muito o seu tempo, mas que você prestasse atenção e meditasse nessas palavras do Senhor, para entendermos o verdadeiro Evangelho de Cristo. A Bíblia diz no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22: purificando a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida, amai-vos ardentemente uns aos outros, com o coração puro. Querido, qual é o verdadeiro Evangelho de Cristo? Escutamos por aí muitas das vezes líderes convidando pessoas para ir para um ministério ou para ir para uma igreja, dizendo que lá prega o verdadeiro Evangelho de Cristo, porque lá há curas, há milagres, há transformação, porque lá há milagres físicos. Pessoas são curadas de AIDS, de câncer, pessoas são curadas de problemas na úlcera, pessoas são curadas com problemas depressão emocional. E líderes estão dizendo que lá está o verdadeiro Evangelho de Cristo. Outros líderes estão fazendo chamadas na televisão ou meio via internet, dizendo que lá é o verdadeiro Evangelho de Cristo, porque lá as pessoas dão testemunho da prosperidade, porque as pessoas são prósperas lá. Querido, eu gostaria que você entendesse o que é o verdadeiro Evangelho de Cristo. O verdadeiro Evangelho de Cristo não está baseado só em milagres. O verdadeiro Evangelho de Cristo não está baseado somente em prosperidade. Não é isso. A Bíblia está nos dizendo que nós devemos amar uns aos outros ardentemente, com o coração puro. A Bíblia diz que nós temos que buscar em primeira coisa o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Querido, nós vivemos um tempo, e estamos passando por esse tempo, em que estamos nos últimos dias da igreja do Senhor Jesus Cristo na terra. Precisamos entender qual é o verdadeiro Evangelho de Cristo. Cristo andou no Novo Testamento operando milagres, mas nem mesmo os seus milagres o tirou da cruz. Nem mesmo os seus milagres fez com que as pessoas acreditassem nele. Então o verdadeiro Evangelho de Cristo não se baseia só no milagre. O verdadeiro Evangelho de Cristo não se baseia só na prosperidade. O verdadeiro Evangelho de Cristo é quando você entra dentro da igreja, ou quando você está congregando dentro da igreja, em que o pastor ama os seus membros, em que os membros amam o seu pastor, em que as pessoas que estão dentro da igreja amam os que estão lá fora, independente de credo ou independente de religião. O verdadeiro Evangelho de Cristo é aquele que nós amamos uns aos outros, independente de cor, de raça, de preconceito, independente de qualquer coisa. O verdadeiro Evangelho de Cristo está escrito em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amado, talvez seja tempo de você refletir o que é o verdadeiro Evangelho de Cristo. O que podemos entender do que é o verdadeiro Evangelho de Cristo. Amar, querido, é o maior dom que Deus deixou para mim e para você. Eu não posso dizer que uma igreja é abençoada aonde aquela igreja não combina com a outra igreja virando a esquina do outro lado, e que pregam o mesmo Deus. Pastores que pregam o mesmo Deus, mas que igreja não combinam com a própria igreja.
Um membro de uma igreja não pode ir na outra igreja, porque o pastor não combina com o pastor da outra igreja. Amado, esse é o verdadeiro Evangelho de Cristo? Será que esse é o verdadeiro Evangelho de Cristo? Será que podemos entender que o Evangelho de Cristo é viver de oba-oba e disse-me disse? Não. O verdadeiro Evangelho de Cristo é quando nós amamos e sabemos amar e somos amados. Ah, se soubéssemos o que Cristo queria nos passar verdadeiramente. A igreja de Cristo tem tanta autoridade, tem tanto poder, porque Deus nos deu. Mas grandes líderes estão decepcionando o coração de Deus. Pregam em cima do altar, pregam, pulam, dizem que fazem milagre em nome de Jesus, mas não amam o pastor de outra igreja, não amam o irmão de outra igreja. Se você vive numa igreja assim, eu posso lhe garantir para você, esse não é o verdadeiro Evangelho de Cristo. A Bíblia diz que nos últimos tempos apareceriam evangelhos, apareceriam doutrinas parecidíssimas com as doutrinas de Cristo. Mas era para nós observarmos, porque a Bíblia diz que enganaria até mesmo, se possível, os escolhidos de Deus. Se você é um escolhido de Deus, se você é um escolhido de Jesus Cristo, eu quero dizer para você, medite na palavra de Deus. A Bíblia diz que por mais que eu tenha todos os dons nessa terra, por mais que eu tenha de todos os dons nessa terra, a Bíblia diz que o único dom que está aqui, que vai permanecer no céu, é o amor. É o amor. Quer saber se o pastor da sua igreja é uma pessoa abençoada? Procure saber se ele ama a sua família. Procure saber se ele ama os seus filhos. Procure saber na rua dele, pergunte para os vizinhos dele. Mas saber quem ele é. Não é tempo de ser enganado. Não deixe enganar. Não pense você que o diabo é bobo. Não é. Ele é astuto. E é mais esperto do que muita gente imagina. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. É tempo de fixarmos os nossos pés na palavra de Deus. E a palavra de Deus é verdade. É amor. É comunhão. Por isso eu queria deixar essa mensagem para você. Que não se deixe enganar. Deus é amor. E Deus está acima de qualquer milagre. Jesus está acima de qualquer prosperidade. Jesus está acima de qualquer dinheiro, de qualquer milagre, de qualquer saúde. Jesus está acima de todas as coisas. Ainda que você não enxergue com o olho, ainda que esse milagre não aconteceu na sua vida, ame Jesus sobre todas as coisas. Ame Jesus sobre todas as coisas, porque um dia ele vai acontecer. Busque primeiro o reino de Deus, as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus te ama. Deus te ama. Deus não te fez só para você comer o melhor dessa terra. Não, não. Deus te fez para comer o melhor dessa terra, mas para um dia ir morar no céu. E se é esse o seu objetivo, eu queria lhe convidar nesse dia. Aceite o amor de Jesus Cristo na sua vida. Ame. Ame. Quer ser feliz por um minuto? Bata. Grita. Magoe alguém. Não leve desaforo para casa. Mas se você quiser ser feliz pela vida inteira, ame, perdoe. Você participou por mais um minuto, mais um dia, com um papo com o pastor. Bate-papo com o pastor. Eu queria lhe abençoar nesse dia. E que Deus lhe abençoe. E que até a próxima mensagem. Em nome de Jesus. Amém e amém.